Solicita o primeiro secretário verificação de quórum. Nove vereadores. Havendo número regimental, sob proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 10 horas e 4 minutos. Nesse instante, solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável com a adequação da reforma administrativa ao projeto de lei 90 de 2017, que dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2018. A ordem do dia da próxima sessão extraordinária convocada para hoje. Em primeira discussão. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 10 horas e 4 minutos. E às 10 horas e 4 minutos, iniciamos a sessão extraordinária. E solicito ao meu secretário que faça a verificação do decoro. 11 vereadores. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 90 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Atibaia, para o exercício de 2018 no valor de R$ 542.096.100. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 90/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Vereador Daniel Martini, 20 minutos com a parte. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, nobres pares da mesa diretiva, nobres vereadores, senhora vereadora, público presente, quem nos acompanha pela internet também. De forma muito breve, volto a reafirmar meu posicionamento quanto à legitimidade do Poder Executivo para executar políticas públicas de governo, especialmente o plano de governo que foi referendado pela população nas urnas, ok? Entendo que eu, como vereador, tenho uma competência extremamente limitada acerca de proposituras de emenda no orçamento que alterem significativamente aquilo que o prefeito entende que deve ser feito para a cidade. Posso discordo em muitas coisas, mas entendo que ele tem a legitimidade para fazer a propositura e a execução do plano de governo que ele desenhou para o município. Eu tenho duas questões apenas referente ao orçamento, é um posicionamento pessoal da minha parte. Primeiro, em relação à previsão do repasse do 10º para a Câmara Municipal. Não vou levantar essa bandeira e não vou ficar brigando sozinho, entendo que está menor do que deveria ser feito, inclusive do que a Constituição permite, e eu entendo que a Câmara Municipal ela tem diversas necessidades primárias que nós precisamos fazer, né, que a mesa diretora terá o desafio de cumprir em 2018 com a presidente, vereadora Roberta Barsotti, e acredito que esses valores eles possam não fazer frente a todos esses desafios. Temos questões referentes a plano de carreira de funcionários, temos a necessidade de contratação de serviços técnicos específicos na casa para nos auxiliarem na análise de determinados projetos de lei. Isso tudo faz parte do arcabouço do que se entende de uma Câmara Municipal plena em suas atividades, e acredito que com a previsão orçamentária da forma como foi colocada aqui de repasse do 10º, pode ser que fique a menor. Mas, enfim, acredito que os maiores interessados nisso e que terão a responsabilidade de administrar o orçamento da casa o ano que vem é a próxima mesa diretora, e como eu não vi nenhum de vocês realmente se manifestando quanto a isso, fica até, não chega a ser deselegante, mas meio que não fundamentado da minha parte levantar essa bandeira sozinho e ficar brigando, sendo que se vocês acham que está bom, ótimo, espero que seja suficiente para a administração da mesa em 2018. Segundo ponto, e aí é uma questão bastante, quase que um entendimento aqui, não pessoal, mas eu acredito que existem duas previsões no orçamento
que nós não deveríamos votar já como aprovadas. Eu sou a favor dessas previsões orçamentárias, torço para que elas se realizem, mas no momento elas são mera expectativa da possibilidade de conseguir recursos. Me refiro primeiro ao FONPLATA, que foi aprovado por essa Câmara Municipal, a autorizada a contratação desse financiamento, exceto pelo nobre vereador do Biratã, a quem eu respeito demais o posicionamento. Eu votei a favor para que a Prefeitura pudesse fazer a contratação do FONPLATA, e como é um financiamento com um órgão exterior, existem trâmites a serem percorridos até que se faça a contratação efetiva desse financiamento. Considerando que essa contratação ela não ocorreu, e vocês podem até alegar, mas Daniel, as outras despesas elas também não aconteceram ainda, os outros recursos. Por exemplo, não entrou o IPTU de 2018, não entrou o ISS de 2018, né? Agora, é diferente, porque o IPTU de 2018, o ISS de 2018, as transferências obrigatórias do governo federal e do governo estadual, elas são aprovadas por meio de legislação própria, inclusive constitucional, e elas acontecem todos os anos. O que pode variar é a quantidade. Se tiver uma arrecadação um pouquinho menor, passa menos. Se tiver uma arrecadação maior, passa mais, ou a prefeitura arrecada mais. Então, para mim é muito clara essa situação, né? E, obviamente, existe uma obrigatoriedade do munícipe fazer o pagamento dos seus impostos. Havendo essa obrigatoriedade, os órgãos têm que fazer as transferências e a prefeitura também vai ter o dinheiro em caixa. No caso de contratação de financiamento, não existe a obrigatoriedade para o FONPLATA conceder o empréstimo para Atibaia. Não tem obrigatoriedade. Ele vai conceder o empréstimo se ele quiser, se a prefeitura cumprir com os requisitos e se ele quiser. Se ele falar, não quero, ou acabou de mudar a política pública, nós não vamos mais emprestar dinheiro para a cidade do estado de São Paulo, por exemplo, nós não teremos esses recursos. Então, na mesma linha de raciocínio, eu digo referente ao programa Avançar Cidades, que foi nos informado pelo competente secretário de Finanças aqui na Câmara Municipal, na audiência pública, que prevê a contratação, salvo engano, de mais de 30 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. Recentemente, numa resposta de um requerimento que eu fiz, ele disse que esse contrato não foi assinado, que está em mera tratativa com a Caixa Econômica Federal, e que, portanto, no meu entendimento, se assemelha à situação do FONPLATA, sendo que nesse particular, considerando que não é nenhuma expectativa de direito, eu acho que é algo que ainda está sendo discutido, nós não deveríamos incluir nesse momento no orçamento. Acredito que no momento em que for assinado esses contratos de financiamento, a prefeitura pode mandar um projeto alterando o orçamento e a gente inclui, sem problema nenhum. Agora, aprovar um orçamento com um acréscimo de quase 60, 70 milhões por conta desses financiamentos, eu acho que é temeroso por parte da Câmara Municipal. Exclusivamente é essa a minha observação, tá? Espero ter sido claro, não sou contra os financiamentos, muito pelo contrário, votei a favor do FONPLATA, que é o maior deles inclusive, mas como até a presente data não foi contratado efetivamente pelo Poder Executivo, não foi assinado, acredito que nós não devamos ter essa verba como eu sei que o orçamento trata-se de previsão, mas é diferente das outras previsões, está muito distante de ser algo concreto para o município, tendo em vista que não existe nenhum tipo de obrigatoriedade, nem do FONPLATA, nem da Caixa Econômica Federal, de fazer esses financiamentos com a cidade. Diferente de outros financiamentos que já foram aprovados e estão em andamento, aí não tem problema nenhum eles estarem aqui. Claro, né, já recebeu uma parcela, tem parcelas a receber, está assinado, ok, a gente pode colocar no orçamento. Agora, esses outros eu fico um pouquinho receoso. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir votação em destaque, tá? Eles são citados em diversas partes do orçamento. Eu acredito que para facilitar a votação, eu pediria votação em destaque de receitas de capital referente à operação de crédito, tá? Que são os códigos 2.2.0 e 2.2.1, operações de crédito. 2.2.0, 2.2.1, tá?
E aí, especificamente, referente no que diz respeito ao Fomplata, que são operações de créditos externas, né? E também referente ao programa Avançar Cidades. Estou dizendo dessa forma porque não está especificado aqui no orçamento, inclusive o Avançar Cidades, ele não consta na página de operações de crédito a serem contratadas. Eu conversei com o secretário de Finanças, ele me disse que estaria na Secretaria de Serviços, né? E aqui buscando as deliberações acerca da Secretaria de Serviços, eu não via esses valores aqui colocados. Acredito que se pode estar colocado como investimento, que é 23.230.000. Mas como eu não tenho especificação, a certeza se é esse valor, eu peço que nós votemos em destaque, da forma como eu disse aqui, esses itens de operações de crédito, né, receita de capital, operação de crédito, referente a financiamentos que ainda não foram contratados pela Prefeitura de Atibaia, especialmente Fomplata e o Avançar Cidades. E aí valendo, obviamente, para todos os anexos aonde tiver menção deles, porque são muitos anexos, né? Mais algum vereador? Vereador. 20 minutos com a parte. Quanto ao requerimento do nobre vereador Daniel de a gente fazer a votação em destaque, eu acho que não vejo nenhum tipo de problema. Se o presidente quiser colocar em votação posterior, eu acho que a gente pode aprovar e votar dessa maneira, respeitando o entendimento do vereador Daniel. Porém, discordo de ambos. Primeiro, da questão do 10º da Câmara. A gente tem observado, de diversos anos da Câmara, que a Câmara tem devolvido dinheiro para a Prefeitura todo ano. Inclusive, esse ano a gente vai fazer a devolução de aproximadamente R$1 milhão. Aliás, a gente vai carimbar essa devolução para contribuir no processo de construção da UBS lá do bairro do Caetetuba e da revitalização do campo da Santa Clara. Então, todo ano, a gente tem eu acredito que, por questão de ampla segurança, a gente tem superestimado o cálculo do orçamento da Câmara. E em razão disso, a gente tem feito a devolução todo ano de um grande valor. Então, por isso dessa diminuição. Porém, houve ampla conversa com a base aliada, houve uma conversa com a mesa diretiva que foi eleita, e se existir qualquer tipo de necessidade, a Prefeitura, até o ano que vem, dentro do limite legal, vai fazer o aporte necessário para garantir os pagamentos e o andamento da Casa Legislativa, em razão da importância que a Casa Legislativa tem para a cidade. Então, isso está bem construído com o governo, vejo que a gente não terá nenhum tipo de problema quanto a essa questão. Quanto à questão das previsões existentes, tanto do Fomplata quanto do Atibaia Avançar Cidades, qual que é o meu entendimento sobre essa questão? A lei orçamentária está fazendo a previsão disso. Isso está trazendo até uma certa publicidade ainda maior dos atos por parte da Prefeitura. Se isso não acontecer, se esses financiamentos não se efetivarem, a Prefeitura terá a condição de fazer as mudanças necessárias posterior, de acordo com os decretos, de forma que a legislação permite ela fazer a adequação o ano que vem. Mas estar já no orçamento em hoje, nada vai atrapalhar os trabalhos administrativos e orçamentários por parte da Prefeitura ano que vem. Então, no meu entendimento, a gente pode votar essa questão com tranquilidade e, aliás, dando toda a publicidade por parte da população que essas propostas de ação, ela só vai ser efetivada, logicamente, se esses recursos vierem. Então, acho que isso é importante deixar claro para a população. Não está fazendo nenhum tipo de promessa vazia. Nós estamos colocando aquilo no orçamento, é prioridade por parte do governo, desde que se efetive essas ações, esses financiamentos junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Banco Internacional. Então, eu, no meu entendimento, entendo que está apto à votação. E, para finalizar,
na mesma postura que a Câmara teve nas últimas oportunidades que a gente analisou as questões orçamentárias, a LDO, o PPA, eu acho que a gente precisa respeitar aquilo que está determinado no plano de governo. Porque quem decide o plano de governo não é nós, vereadores. O plano de governo ele é decidido e legitimado na urna. O ano passado teve uma eleição que legitimou essa lei orçamentária. Quem definiu essa lei orçamentária foi a própria população. E vou votar contrário a isso, nós estaremos votando a vontade do povo. Né? Portanto, no meu entendimento, seguindo a vontade popular, seguindo as questões legais, eu entendo que o projeto está apto à votação e peço o apoio dos colegas para a gente aprovar esse projeto, e eu votarei de forma favorável em todos os pontos da forma que foi apresentada pelo governo. Só uma parte, presidente. Vai 1 minuto. Não discordo, inclusive essa questão da legitimidade, eu acho que eu iniciei minha fala falando sobre isso. Respeito o posicionamento do vereador Michel, mas acho que são previsões diferentes, como eu expliquei na minha fala, especialmente quanto à Câmara Municipal. O vereador Michel estava aqui na legislação anterior, último ano de mandato do vereador Edson Bento Leite, e eu sei como é que foi complicado para que a Prefeitura fizesse a suplementação de valores sob esse mesmo discurso que foi feito agora. Né? A Câmara quer ajudar, tira do orçamento e depois não tem dinheiro para cumprir com suas obrigações e tem que ficar lá mendigando repasse para a Prefeitura, e o prefeito demorou muito para fazer e quase que inviabilizou diversas atividades da Câmara. E como o senhor bem colocou, finalizando, presidente, é muito bom quando a Câmara cumpre seu orçamento com responsabilidade e devolve dinheiro para a Prefeitura. Não vejo problema nenhum nisso. Por que não fazemos isso todo ano, então? Repassa o que é de direito à Câmara Municipal, no final do ano, se não gastar, devolve à Prefeitura, ainda com a prerrogativa da Câmara sugerir onde quer que ele seja aplicado. Então eu não vejo prejuízo em a Câmara fazer valer o seu direito, ao invés de ter que ficar passando o chapéu, pedindo favor ao Poder Executivo durante o ano, que aí vai ficar a critério do Poder Executivo conceder ou não, e eu já vi o ano passado essa história aqui na Câmara Municipal, não deu muito certo. Obrigado. Só vou colocar em votação. Não, estou na minha fala, né? Não houve nenhum tipo de obstáculo, de dificuldade por parte da Prefeitura em fazer o repasse para a Câmara Municipal. Na verdade, é que quando o Dr. Edson e a gente acompanhava, eu não era vereador ainda, mas acompanhava a Câmara, o Dr. Edson fazia um pedido de suplementação, mas ele não conseguia nem explicar a razão de fazer o pedido. Começou pedindo 300 mil, depois ele falou que 200 mil era suficiente, depois um restante que eu não lembro quanto que era o valor, acho que 50 mil, você lembra, Dani? Quanto? Pediu um valor absurdo. Ele, por si só, ele não sabia quanto que era o valor correto. E aí a Prefeitura foi indagando. Como que eu vou fazer esse repasse se o valor que você está pedindo, você não sabe nem para onde você vai usar? Né? Então, eu tenho certeza que a mesa diretiva do ano que vem terá melhores condições, até de quando for necessário fazer essa suplementação, de justificar. Preciso do valor por causa disso. Né? E isso se precisar. Porque de acordo com os cálculos que foram apresentados, o valor que está sendo encaminhado será suficiente sem a gente precisar da suplementação. Mas se precisar da suplementação, mesa diretiva terá condições técnicas de fazer o pedido da forma correta, e a Prefeitura já se comprometeu com a Câmara Municipal de fazer o repasse quando for necessário. Então não dá para a gente comparar uma situação com outra, porque são momentos e momentos da mesa também totalmente diferentes. E é isso. Vou colocar em votação o requerimento do vereador Daniel Martins, que pede para votar em destaque a receita de capital de financiamento do FONPRATA e do Avanço Cidade. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação, então, a receita de capital de financiamento, em destaque, a receita de capital de financiamento do FONPRATA e Avanço Cidade, do projeto de lei número 90/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça uma nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima.
Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação e 2 pela desaprovação. Pela rejeição. Aprovado com 10 votos, com 9 votos a favor. Agora coloco em votação, em discussão e votação, projeto de lei número 90/17 do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Eu queria colocar meu posicionamento também. Acho que é o contrário do que o Daniel falou, do orçamento. Falando ano passado, Dr. Edson. Como o Michel colocou, foi pedido 500, 300, 200. E o prefeito contribuiu com 60, né? Que foi devolvido, acho que até um pouco a mais do que o Dr. Edson pediu. Ele fez até um terrorismo que ia mandar assessores imóveis de vereadores reeleitos, no meu caso, do Daniel, do Biratã, do Zé, do Mívio, do Lucas. Então a gente passou por um terrorismo aqui na Câmara e a gente viu que o que a prefeitura repassou foi devolvido. Então acho que não teve falta de orçamento aqui no ano passado, apenas um terrorismo do ex-presidente. E sobre o FONPrata e o Avança Cidade, sobre o financiamento que estão no orçamento, acho que como o Michel colocou, até o próprio vereador Daniel falou, é uma previsão que está, né? O orçamento é sempre uma previsão, a gente não sabe quantas pessoas vão pagar IPTU, né? Quanto que vai arrecadar o município, mas precisa colocar uma previsão, está ali autorizado. Se vir um financiamento, se a prefeitura conseguir esse financiamento, os 2 financiamentos, já está autorizado pela Câmara, já está no orçamento, então já vai ser trabalhado, vai ser executado as obras. Por isso que meu posicionamento também é favorável à votação ao projeto, né? Tanto no orçamento da Câmara Municipal, e acredito também a Roberta, que é presidente da Comissão de Finanças, ela trabalhou bastante com o Poder Executivo sobre o orçamento da Câmara do ano que vem. Solicitamos mudanças também para a Secretaria de Finanças e tenho certeza que não vai ter esse problema de orçamento. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Está votando o projeto agora? Tudo. Em primeira, né? Já votou em destaque. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 10 votos pela aprovação e 1 pela rejeição. Aprovado por 10 votos em primeira discussão, a segunda discussão. Nesse instante, encerramos sessão extraordinária às 10 horas e 27 minutos e às 10 horas e 27 minutos iniciamos nossa próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em discussão e votação, em destaque do projeto de lei número 90/17, a receita de capital de financiamento do FONPrata e Avança Cidade. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário para a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, 2 pela rejeição. Aprovado com 9 votos. Coloco em discussão e votação, projeto de lei número 90/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 10 votos pela aprovação, 1 pela rejeição. Aprovado na segunda discussão com 10 votos. A redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária. Às 10 horas e 29 minutos. Assim como às 10 horas e 29 minutos, iniciamos nossa próxima sessão extraordinária. Solicito primeiro secretário, verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em destaque, discussão e votação, a receita de capital de financiamento do FONPRATA e a avancidade do projeto de lei número 90/17. Algum vereador interessado em discutir este é o momento? Não havendo, solicito primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, 2 pela rejeição. Aprovado com 9 votos a favor. Coloco em discussão e votação, projeto de lei número 90/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Essa é a redação final? Então, Vereador Roberta, 20 minutos com a parte. senhor presidente, bom dia, público presente, bom dia, mesa diretora, nobres pares. Eu gostaria apenas de fazer uma correção da nomenclatura do texto legal, adequando, né, com a mini-reforma administrativa que foi promulgada no dia 31 de outubro e publicada no dia 1º. Então, onde está por funções do governo, onde lê-se 02, Executivo 02, Judiciária, 47.215.100. Onde lê-se Executivo 04, Administração, 14.605.180. Onde lê-se Urbanismo, 79.586.270. Onde lê-se Gestão Ambiental, 3.480.400. Onde lê-se Transporte, 9.081.420. Por órgãos e unidades orçamentárias da administração, Poder Legislativo e Executivo. 02 Executivo, 11.000, Gabinete do Prefeito, onde lê-se 24.847.800. Secretaria de Administração, 11.658. Substitui a nomenclatura de Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, alterar para Secretaria de Agricultura, que é a nomenclatura nova depois da mini-reforma administrativa. Aonde lê-se 15, Assuntos Jurídicos e Cidadania, alterar para Procuradoria-Geral do Município. Aonde lê-se Secretaria de Infraestrutura, alterar para Secretaria de Serviços, também de acordo com a nova nomenclatura. E 22.287.600. Secretaria de Segurança Pública, 12.706.480. Onde lia Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, alterar para Secretaria de Obras Públicas, 71.864.910. E a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é nova,
né, essa não é substituição, essa é só acrescentar. Secretaria de Mobilidade Urbana, que é uma secretaria nova que foi criada, 3.947.820. E também na total despesa do município, está faltando o número 9 no projeto aqui, na lei original. Estava como 531 milhões, deixa eu ver aqui. Desculpe, 542.06.100.000,00. Está faltando um 9. Então, vai para 542.096.100. Está faltando 9. E a última alteração, que no projeto original está constando o senhor André Gatti Piccoli como secretário de governo e agora entrou substituindo o Luiz Fernando Rossini Pugliese como secretário de governo. Precisa fazer essa correção também, trocar o número do secretário. Só isso, senhor presidente. Uma emenda verbal, corrigindo a redação. Então, coloco em votação a emenda verbal do novo vereador Roberta Barsotti, no projeto de lei 90/17, de autoria do Poder Executivo. Solicito em discussão a emenda verbal da nova vereadora. O vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 10 votos pela aprovação, 1 pela rejeição. Aprovada a emenda verbal da nova vereadora Roberta Barsotti. Coloco em discussão votação, projeto de lei 90/17, redação final com emenda verbal. Algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 10 votos pela aprovação, 1 pela rejeição. Aprovada a redação final com 10 votos favoráveis, a sanção do senhor prefeito. Encerra a sessão extraordinária às 10h36. Um bom dia a todos.